Eu sei que muita gente deve estar perguntando como a gente chegou até aqui. Porque a gente fala, lê, interpreta sinais, interpreta expressões faciais, até mesmo outras realidades, outras formas de vida. E como a gente tem consciência sobre a nossa consciência? A maior pergunta provavelmente deve ser: o que será que o futuro trará para nós? Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os padrões, como eles surgem e como eles trazem novas consequências e novos padrões. Porque os padrões não mantêm o padrão, ou melhor, a palavra padrão existe. Eu acho que para a gente entrar nesse assunto, a gente precisa primeiro entender a entropia, a segunda lei da termodinâmica. Espera aí que não é tão complexo assim, tá? Você vai entender bem fácil. Imagina uma caneca caindo de cima da mesa e caindo diretamente no chão. Essa caneca ela vai partir em vários pedaços. Ela vai se espatifar. E a partir daí ela vai se tornar outro objeto, ou vários objetos, fazendo com que ela não seja mais a mesma coisa. E ela só se transformou nisso porque teve alguém que empurrou a caneca para ela cair, porque teve um impacto contrário do solo contra a caneca e porque partes da estrutura da caneca se soltou uma da outra, fazendo uma cadeia de reações onde vários objetos se transformassem em cacos. E mesmo que você pegue essa caneca e cole todos os pedaços, essa caneca já não vai ser mais a mesma, porque os cacos vão estar em tamanhos diferentes, em porções diferentes, e talvez você não encontre todos os cacos daquela caneca. E mesmo assim, você vai chamar ela da caneca. Você vai achar que ela é a mesma caneca, mesmo você tendo modificado ela. Ela já não vai fazer mais parte daquela composição, ela não vai fazer mais parte do mesmo formato, ela não vai trazer a mesma resistência que ela tinha antes. Talvez ela não possa resistir a líquidos quentes, a líquidos frios. Talvez se você deixar ela na geladeira, no freezer, ela vai estourar, ou talvez se você colocar algo quente, ela vai soltar o gosto de resina da cola. Ela nunca vai ser a mesma caneca. Só você vai acreditar nisso. Isso é a lei da entropia. A entropia diz que tudo se modifica e gera interações diferentes. Ela vai sempre gerar mais probabilidade de existência. A ordem vai estar sempre mais embaralhada, por mais que a gente tente organizar, as coisas vão se embaralhar mais. Isso é fantástico. Se a gente cria realidades diferentes, a gente prova que o espaço só existe por causa do tempo. Esse tempo é que dá origem a tudo. Esse tempo é que dá origem a gente. Porque são um movimento tanto das partículas como dos objetos, como da vida, que faz a gente ter uma realidade única que jamais poderá ser revivida. Tem um filósofo lá antigamente, da época que eu comia pão de queijo com café, ele falava que a gente não pode se banhar no mesmo rio duas vezes, porque você já não vai ser a mesma pessoa e as águas do rio também não serão as mesmas. Isso faz todo sentido, mas o que isso tem a ver com a cultura? O que isso tem a ver com a sociedade? A sociedade, ela é muito complexa, mas ela segue padrões. Esses padrões, eles tendem a ir aquilo que recebe biscoitos.
Biscoitos, é sério, gente. Eu falei no vídeo anterior que, de certa forma, os humanos são adestrados quando fazem uma atividade que contribui com as ideologias do grupo. Esse grupo colabora com biscoitos. E por falar em biscoito, não deixe de apoiar o canal. Apoie o canal compartilhando com seus amigos, deixando seu gostei aqui embaixo ou contribuindo com qualquer valor aqui pelo Pix do canal. Você pode contribuir com qualquer valor, que vai ajudar bastante, aliás, só se você quiser. Quando a sociedade favorece um certo comportamento, esse comportamento ele tende a se repetir, mas só se ele não for sempre recompensado. Mas você quer me dizer que se eu sempre der biscoito, ele vai deixar de acontecer? Não é isso. Ele não vai deixar de acontecer, ele tende a acontecer com frequências menores, mas vai continuar acontecendo. E que pode ser substituído por outras coisas que vão gerar um desafio para conseguir esses biscoitos. O desafio esse do machão que tenta pagar de padrão quando ataca uma travesti na rua. Esse desafio para ganhar biscoito dos colegas quando tenta oprimir alguém com condições diferentes de realidade que não consegue alcançar a ideologia da meritocracia, que nunca vai alcançar. A questão é, não existe um padrão, nunca existiu um padrão e provavelmente não vai existir um padrão. O que acontece é que as pessoas elas tendem a alcançar o máximo daquilo que é inalcançável, como quando alguém se produz o suficiente para postar uma foto no Instagram ou em qualquer rede social. Quando alguém tenta viajar para algum lugar e ter o desafio de conseguir mais likes, de conseguir mais biscoitos. Essa pessoa vai tentar repetir esse comportamento várias e várias vezes. As tendências que são ditadas pela mídia, desde a época da impressora de Gutenberg, que fazia várias cópias e que foi revolucionário porque trouxe o livro para a sociedade, os livros trouxeram conhecimento e a partir de 1800 a gente conseguiu evoluir como seres humanos. Existem dois tempos, né? O antes de 1800 e depois de 1800. Embora a humanidade tenha vivido milhares de anos. A humanidade tende a repetir padrões, mas esses padrões eles se repetem com frequência cada vez menor. Assim como o espaço está se expandindo, como a distância das coisas está se aumentando, a nossa realidade também se aumenta. A nossa percepção sobre tudo ao nosso redor e como a gente pode modificar tudo se amplia cada vez mais. Essa realidade que faz as coisas cada vez mais ter funções. Para entender as principais funções das coisas, precisamos desapegar das crenças, desapegar daquilo que a gente busca para alcançar aquilo que a gente já espera. Uma evolução de fato tem de vir daquilo que a gente não conhece, a partir de outro indivíduo que vivenciou outra realidade. E é a partir de 1800 que a gente conseguiu alcançar isso. Não só por conta das navegações, mas por conta das pessoas que tiveram interesse em ler, que tiveram interesse em entender o outro. Entender que as buscas pelos biscoitos, elas não necessariamente traz algo produtivo. Às vezes a gente entendeu o outro de uma maneira que ele vive, não de como a gente enxerga ele. Esse outro, como foi visto o indígena aqui no Brasil pelos exploradores portugueses, ou como foram vistos uns aos outros de tribos diferentes.
podemos esperar que a realidade e o choque dessas duas culturas gerou uma consequência na realidade. Quando a gente fala de padrões e biscoitos, a gente tende a seguir o que a tendência diz para seguirmos. Essa tendência ela vai ditar o que é certo, o que é errado. Mas as tendências elas vêm de um viés que já é favorecido, de um viés que ganha com isso. E nessa realidade de sistema capitalista, não tem como fugir de algo que não traga benefícios para o outro. Nesse outro que pensa em explorar sem justificativas reais para isso. Às vezes, para defender as nossas crenças, as nossas ideologias, a gente parte para a dissonância cognitiva para tentar achar uma forma de justificar os nossos privilégios na sociedade. Uma pessoa que sempre viveu na miséria, ela tende a acreditar que uma condição financeira pode ser um sucesso. Uma pessoa que sempre viveu numa condição financeira, ela pode acreditar que a percepção da realidade seja o sucesso. Uma pessoa que tem percepção sobre a realidade, ela vai acreditar que o final da vida será o sucesso. São várias formas de acreditar que existe uma recompensa por trás daquilo que a gente faz. E se o que a gente faz é corriqueiro, é comum, é trivial, a gente deixa de fazer. A gente deixa de buscar e de correr atrás, porque não há desafios. Então o problema para criar uma realidade diferente que não contribua com vieses, seja eles religiosos ou não, é uma realidade que se propõe a desafios. Uma realidade que entende que não devemos nos contentar com coisas que já foram alcançadas, mas que não devemos deixar de ser racionais para entender a nossa ignorância sobre aquilo que já existe e que já foi dito. Então vamos tentar buscar entender o outro para tentar entender o que será da realidade, porque a realidade, o futuro, as tendências, elas já foram traçadas, elas já foram vividas e elas estão sendo vividas. Costumavam dizer que o Brasil é um país que vive com 30 anos de atraso. E isso não é em vão. As pessoas dizem que o Brasil vive com 30 anos de atraso porque tudo o que acontece lá fora é questionado aqui dentro e é visto como algo superficial. Esse algo superficial que a gente julga ser um equívoco, que a gente julga ser engraçado e que a gente até tenta fazer piadas que contribuem com a dissonância cognitiva que os brasileiros tanto gostam de experienciar, são realidades que vão chegar até aqui, que vão mudar a vida da gente. Então, quando você ouve falar sobre combate à opressão em todas as formas, isso não é uma utopia, isso é uma realidade que vai acontecer e que vai mudar os padrões da nossa sociedade. Se você acha que é interessante buscar justificativas para você defender a sua dissonância cognitiva, saiba que você está sendo uma tremenda bobalhona. Então não busquem defender as crenças, busquem defender as realidades, as convicções. Então não busquem defender as crenças, busquem defender os fatos, porque são os fatos que são baseados em verdades que já foram vividas historicamente, que são repetidas
que fazem a nossa realidade ser formada. Um beijo, deixe seu gostei e tchau!